Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o mais novo tratamento estético para ficar em forma para o verão, a criolipólise. E quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente é a doutora Vivian Pires, fisioterapeuta que trouxe esse tratamento aqui para a cidade. Já existem em outros lugares, mas está fazendo um sucesso danado lá na clínica dela e por isso que a gente chamou para ela dar explicações aqui, explicar para a gente como é que funciona esse tratamento. É um tratamento que, inclusive, tem uma coisa interessante, né, Vivian? Criolipólise, quer dizer, ele congela a gordura, quer dizer, para o verão que é quente, a onda para ficar bonita é congelar as gordurinhas. Isso, é isso? Como é que funciona a criolipólise? Então o que acontece? Alguns pesquisadores norte-americanos de Harvard, eles descobriram que o tecido adiposo, quando exposto a temperatura muito baixa, ele sofre um processo inflamatório, né? E com isso as células sofrem um processo de apoptose celular, ou seja, morte celular. A célula morre. Aquela célula que foi exposta vai morrer. Ou seja, mata a gordurinha, especificamente as células de gordura ali. Exatamente. A gente faz a sessão no dia, só que essa morte ela vai acontecer durante mais algum tempo. Por isso que o resultado total desse tratamento eu tenho depois de 3 meses. Entendeu? Porque aquelas células que sofreram a cristalização que a gente chama, as que estão ao redor, próximas, elas também vão sofrer esse processo. Essa cristalização também, posteriormente. Ou seja, em resumo, a criolipólise é um tratamento que, através de um congelamento das células de gordura, ela faz com que a pessoa perca medidas, é isso? Isso. O que acontece? A gente chega numa temperatura que é abaixo da temperatura corporal, mas ela é acima da temperatura para congelamento, entendeu? Para congelamento do Exatamente, tecido se fosse como um todo, congelamento mesmo, porque o tecido adiposo ele é altamente sensível a baixas temperaturas. O Rox Anderson, que foi o pesquisador que desenvolveu essa técnica, ele descobriu que o tecido adiposo exposto a baixas temperaturas, ele causa esse processo de apoptose celular. E a partir de um processo chamado paniculite popsicle, que eles chamam, é um nome parecido com isso. Ou seja, paniculite da picolé, porque as pessoas que ingerem muita coisa geladinha, começam a ficar com a bochecha, diminui a espessura do tecido adiposo das bochechas, entendeu? E a partir daí ele começou um estudo da década de 70. E ele começou a pesquisar e descobriu que em algumas regiões do nosso corpo, essa técnica funciona também, como acontece com as bochechas. Interessante. Agora, como é que funciona? O que acontece durante o procedimento da criolipólise? É uma máquina, né? O que essa máquina faz? Então, o que acontece? Eu tenho a máquina, coloco, o que eu uso na pessoa é um handpiece que tem o formato de um copo, assim, sabe? Handpiece, uma manopla, uma coisa manopla, que exatamente. fica em contato com a pele da pessoa. Isso. Aí o que acontece? Eu vou o meu paciente, né, deita na maca, eu coloco uma membrana, a gente chama membrana, para proteger a pele desse paciente. Por quê? A nossa pele, quando exposta a uma temperatura muito baixa, ela queima. Sim, então a gente tem que evitar essa queimadura. Uhum. A gente coloca essa membrana, ela bem hidratadinha, com glicerina. Para evitar essa queimadura, eu coloco esse tecido em cima da pele do meu paciente. Logo em seguida. É uma coisa que é até normal. Quer dizer, quando você vai colocar, por exemplo, fazer uma aplicação de gelo, você não coloca, né, o gelo diretamente sobre a pele, porque queima. Quer dizer, exatamente. É mais ou menos esse princípio. Isso, né? Exatamente. Então, em seguida, eu coloco a minha manopla no tecido do paciente. Esse aparelho, ele vai fazer uma pressão negativa, ou seja, ele vai sugar a pele da paciente. Cria um vácuo. Cria um vácuo, exatamente. E ele criou o vácuo e a pele entra ali, exatamente. Ela entra mesmo naquele copo. Dentro desse copo existem 2 placas metálicas. Essas placas metálicas que vão fazer o congelamento, que vão resfriar. A gente chega numa temperatura, o aparelho que eu trabalho chega a menos 11 graus. Geralmente eu coloco menos 5, menos 8, depende muito da espessura do tecido adiposo, né? Que eu tenho nesse paciente. De acordo com a espessura, que eu tenho que fazer uma prega, eu tenho que usar o abdipômetro para saber quantos milímetros eu tenho ali, para poder escolher quanto tempo e qual a temperatura ideal para usar naquele paciente, para que não haja a queimadura e para que eu consiga fazer o processo de morte celular. Ou seja, em resumo, a máquina, como você falou, você bota ali um tecido para não queimar a pele, depois vem essa parte que a manopla suga ali como se fosse um aspirador, né? Faz aquele efeito ali do vácuo. Mesmo. E ali aquela pele que entra dentro desse copo, nessa manopla ali que você falou, ela está ali em contato com uma superfície
metálica, que fica nessa temperatura que você falou, menos 11 graus. Pode chegar a menos 11. Geralmente eu não boto menos 11. E ali você escolhe a parte, né? Lógico, o paciente, eu quero queimar, eu quero perder aqui a medida aqui na minha cintura. Isso. Aí você vai colocando ali o aparelho exatamente naquela região que o paciente quer perder. Não é isso? Exatamente. O que acontece? A pessoa vai escolher as regiões que ela quer trabalhar. Né? Porque, por exemplo, eu quero trabalhar abdômen inferior. Aí eu coloco a minha membrana e boto a minha manopla exatamente na parte de baixo do abdômen, para que sugue aquela região e essa paciente fica exposta a esse frio, né, durante mais ou menos 1 hora, porque vai ser relativo, depende de quanto de gordura essa paciente tem naquela região. Qual é a grande vantagem? Assim, porque é um tratamento revolucionário, né? Porque até então tinha, enfim, outros tratamentos aí, e eu não entendo nada disso, tá? Me permita ser ignorante em relação a isso, mas tem lá a radiofrequência, tem uma série de coisas, né, de tratamentos estéticos. Criolipólise é uma novidade que está chegando a Teresópolis agora, não é isso? Uma coisa que é interessante é saber qual é a vantagem que a criolipólise tem em relação a esses outros tratamentos. Ela faz essa redução de medidas em menos tempo, ela é mais efetiva. O que você destacaria como sendo a principal vantagem da criolipólise em relação aos outros tratamentos que existem também para reduzir medidas? Todos eles são muito bons, mas a criolipólise a gente tem a morte celular, entendeu? Geralmente eu trabalho com esvaziamento celular, por exemplo, uma ultracavitação de alta frequência e alta potência, um aparelho de ultrassom de alta frequência e alta potência. Eu consigo fazer o esvaziamento celular, ou seja, a minha célula está cheia de quê? De triglicerídeo. Quando eu faço um ultrassom de alta frequência e alta potência, eu faço uma quebra desse triglicerídeo, entendeu? Ou seja, eu esvazio a minha célula, porque eu diminuí a quantidade de triglicerídeos dentro da minha célula. Porque ela está grande, ela está causando aquele excesso porque ela está cheia de triglicerídeo. Entendeu? Nessa técnica, eu não vou fazer um esvaziamento. O que eu vou fazer é uma morte celular. Eu vou matar aquela célula, ela simplesmente não vai estar mais ali. Entendeu? Entendi. Quer dizer, na outra você está esvaziando, mas a célula continua ali. Nessa você mata a célula, quer dizer, a pessoa não vai ganhar aquela medida de novo, a não ser que ela, evidentemente, continue com hábitos né, continuar comendo coisa muito gordurosa. Porque a matemática é uma só, né? Se você tem que ingerir menos do que você consome, ingerir menos comida do que você consome de energia durante o dia. Então, se a pessoa fez a criolipólise, mas a alimentação dela continua desregrada, não está fazendo atividade física, as células que vão permanecer naquele tecido, elas vão aumentar de tamanho. Nossas células de gordura, elas podem ter 3 vezes o tamanho do original. Né? Então, aquele espaço ele pode ser preenchido por uma outra célula que foi aumentando. Então, por isso que a gente preconiza um pós-crio. A pessoa faz a criolipólise naquele dia e depois ela continua o tratamento com a gente com essas outras técnicas que a gente pode entrar com radiofrequência, uma lipocavitação, ultracavitação, eletrolipólise, carboxiterapia. A gente faz uma mescla de tratamentos com esse paciente de acordo com a necessidade do paciente, né? Bom, nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco eu quero saber de você mais detalhes aí sobre esse tratamento revolucionário, a criolipólise. Quando é que a pessoa efetivamente começa a ver os resultados e principalmente, que eu acho que todo mundo quer saber, se é um tratamento que as pessoas podem pagar, se é um tratamento caro ou não. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!